Muito bem, bom dia pessoal. O pessoal está começando a entrar. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aí sobre dominando a jurisprudência trabalhista, sempre nesse horário de 7 horas, né, aqui no Trabalho Notável. O pessoal está começando a chegar, sejam muito bem-vindos. Vi que o Rodrigo já está aí. Bom dia para o Rodrigo, Vitor. Obrigado aí pela lembrança, Vitor. Paulo, né? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live nossa, né? E quem puder dar aquela força, Elisângela também entrou, bom dia para Elisângela. Quem puder dar aquela força aí, mandar um aviãozinho para chamar, né? Porque como essa live ela era feita em um horário mais noturno, né? 7 da noite, e eu mudei agora para amanhã, muita gente não está sabendo ainda, e aí vocês vão divulgando aí, mas o pessoal está começando a chegar já, e a gente vai ter uma live muito bacana aí, né? Muito obrigado aí pela lembrança do aniversário aí, pessoal dando parabéns aí, obrigado, né? Acaba que o pessoal acaba lembrando porque eu sempre nos exemplos de aula, eu sempre cito esse dia, né? Então todo prazo processual, ele começa e termina sempre no dia 20 de setembro, né? Então que é o dia do meu aniversário. E aí eu sempre coloco isso, eu acho que fica na cabeça dos alunos aí essa data, né? Muito obrigado aí a todos aí pela lembrança. Bom, gente, então nosso propósito aqui é analisar, né? Já mandamos o PDF, o professor Fabiano já mandou o PDF aí nos grupos de trabalho notável, eu mandei também nos meus grupos já também. E a gente vai trabalhar então aqui algumas decisões do TST. Eu separei aqui 11 decisões do TST, se eu não me engano são 11. Talvez a gente não chegue até a última aqui pela questão do tempo, tá? Na verdade são 10, né? São 10 decisões. Talvez a gente não consiga chegar aí Juliana e Juliano, né? Parece dupla sertaneja, né? Juliana e Juliano, né? Karine também, Consuelo, Fred, todo mundo chegando aí, sejam muito bem-vindos aí. Sejam muito bem-vindos para mim aí, Elisângela, por isso guardou a data, né? Uma semana de diferença. Porque o da Elisângela também é próximo, né? Ícaro aí, sejam muito bem-vindos aí a todos aí, muito bom poder estar com vocês pessoalmente aí, né? Ao vivo e conversar. Mas então a gente tem 10 decisões aí hoje para trabalhar, né? E eu vou começar então já, o pessoal já chegou, já está chegando, né? Vou começar então com a primeira. A primeira é um tema bem interessante, que é um tema de legitimidade ativa que diz respeito aos direitos individuais homogêneos e também chamados heterogêneos, né? Qual é a situação aqui? A gente sabe que o sindicato e o Ministério Público do Trabalho têm legitimidade para ajuizar ação civil pública que envolva direitos individuais homogêneos, né? Qual o conceito de direito individual homogêneo? É aquele direito que tem uma origem de fato comum, né? Uma situação de fato comum, uma origem de fato comum, que vai resultar aí, então, certamente, numa maior facilidade de instrução probatória. Essa que é a ideia do direito individual homogêneo, essa concentração de atos, né? Você com um processo só conseguir resolver toda a situação de uma coletividade, de várias pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, uma situação, um exemplo que me vem à mente, a situação que envolve uma queda de um avião, né? Então, se cai um avião, então os familiares das vítimas, claro, todos eles vão ter o direito ali de indenização, né, em face daquela companhia aérea pela situação né, pelo falecimento, enfim, vai ter que apurar culpa ou não, força maior, etc. Mas essa ação vai ser movida em face daquela companhia aérea, né, pela queda do avião. E aí é claro que essa situação é uma situação típica que envolve direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque essa é uma situação em que todos os direitos que surgem, né, cada titular, cada familiar, por exemplo, da vítima, vai ter o seu próprio direito. Mas é claro que a origem é comum, a situação de fato é comum, é a queda do avião nesse meu exemplo, né? E aí, portanto, é claro que com uma instrução única você consegue resolver toda a situação de todos aqueles trabalhadores, de todos aqueles passageiros, os familiares dos passageiros que faleceram, né? E aí, muito bem, então quando a gente transporta essa noção para o campo trabalhista, essa noção ela fica interessante e às vezes fica um pouco problemática. Por quê? Porque na minha visão, né, e na visão de muita gente também, o que vai acontecer em algumas situações, a gente vai ter alguns pedidos que são pedidos que até são pedidos que pertencem, digamos assim, a vários trabalhadores da empresa, que vários trabalhadores e trabalhadoras têm aquele direito, só que é uma situação em que vai ser necessária uma instrução mais detalhada com relação a cada um, né? Elisângela aí lembrando, mandem aviãozinhos aí, gente, se puder, só para lembrar o pessoal, porque o horário da live mudou agora recentemente, e aí muita gente não está sabendo do horário novo. Obrigado, Elisângela, por lembrar aí do aviãozinho.
Mas, então essa que é a ideia. Então, quando se tem uma situação de direito individual homogêneo, né, a ideia é a gente consegue, com um processo, resolver a situação de todo mundo, né, de muita gente. Né, direito individual homogêneo é origem comum. Agora, quando a gente vai para o campo trabalhista, fica um pouco difícil. Por quê? Porque muitos dos pedidos nossos aqui no processo do trabalho são pedidos que vão demandar uma dilação probatória mais aprofundada com relação a cada trabalhador. Então pense, por exemplo, uma situação que envolva um pedido de horas extras, né? E aí uma alegação de que a empresa, em larga escala, em larga proporção, a empresa não vem pagando corretamente as horas extras. Tá? Bom, se for uma situação, por exemplo, que dependa de uma instrução com testemunha, por exemplo, para ouvir testemunha, para saber se o trabalhador realmente, no caso específico dele, se o cartão de ponto era marcado, se não era marcado, enfim, né, se for esse o caso, parece que uma ação coletiva, né, uma ação civil pública nesse caso, ela talvez não seja tão interessante. Por que talvez não seja tão interessante? Porque, claro, para saber a situação, a carga horária de cada trabalhador, eu vou ter que fazer uma instrução, ouvir testemunhas para saber de cada trabalhador qual a carga horária que ele fazia. Né? Então perceba, talvez não faça tanto sentido a gente ter uma ação coletiva nesse caso. Né? E aí parece realmente essa figura do direito individual heterogêneo. Né? E quando se fala heterogêneo, é claro que essa nomenclatura heterogêneo, né, isso já me foi perguntado, essa nomenclatura heterogênea não existe na lei. Né? A lei ela trata apenas do direito individual homogêneo. Quando eu falo a lei, o Código de Defesa do Consumidor, né, que trata lá dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. E realmente a nomenclatura heterogênea não existe na lei. Só que essa noção seria uma noção, claro, por oposição, né? Seria um antônimo do direito individual homogêneo. Então, se eu tenho um direito individual homogêneo, que é aquele que, de acordo com a lei, ele se caracteriza por ter origem comum, né? Uma origem comum, origem de fato comum, é claro que, por exclusão, o direito heterogêneo ele vai ser aquele direito que não tem uma origem comum, né? Que tem uma origem, na verdade, dispersa. Você vai ter mais de uma origem ali, mais de uma situação de fato que vai gerar aquele direito, percebe? E aí, esse parece ser o caso com muitos dos pedidos que surgem no processo do trabalho. Tá? E aí, portanto, em muitos casos, parece que em muitos casos como esse, né, horas extras, por exemplo, né, aparentemente não vai ser tão interessante que haja uma ação coletiva do ponto de vista da economia processual, porque você não economiza, você vai ter que ter instrução de cada caso individual, não tem jeito, né? E esse caso do TST, agora essa ideia que eu coloquei para vocês aqui é uma ideia que o TST em geral não tem aceitado. Tá? Então, eu fiz aqui uma crítica à minha visão doutrinária sobre o assunto, mas o TST ele não tem aceitado isso no geral. O TST ele tem sido bastante, digamos, elástico, né? Bastante abrangente, bastante flexível nessa questão do direito individual homogêneo. Né? E o TST, aqui no caso que eu botei para vocês, ali o inteiro teor, a ementa não fala, né? Mas o inteiro teor ele mostra para nós o seguinte, que era uma situação que envolvia progressões e promoção. Né? A situação que a empresa provavelmente tinha um quadro de carreira e aí fazia promoções e progressões por antiguidade, por merecimento naquele quadro de carreira. E aí veio esse pedido, supostamente essa empresa não estava observando os critérios de forma correta, veio uma ação coletiva, uma ação civil pública, então, postulando que houvesse o enquadramento dos trabalhadores de forma correta e também o pagamento de uma indenização a cada trabalhador que foi preterido nessa promoção ou nessa progressão. Então perceba, indenização ao trabalhador e à trabalhadora e também o correto enquadramento naquele plano de cargos, né, sob essa alegação de que a empresa não estava fazendo corretamente esse enquadramento. E aí perceba o seguinte, o TST então, aqui o regional, o TRT, ele falou o seguinte, olha, essa situação é uma situação de um direito individual heterogêneo, porque cada trabalhador vai ter o seu próprio critério, cada trabalhador vai ter a sua própria indenização, né? Porque cada trabalhador teria que ter sido promovido, por exemplo, numa época e o outro noutra época, e um vai ter um tempo de casa, o outro vai ter outro tempo de casa, e talvez um critério diferente de merecimento, e aí, portanto, na visão do regional, portanto, não seria cabível uma ação civil pública para isso. O sindicato não teria legitimidade, o regional então extinguiu o processo sem resolução de mérito. Chegou ao TST em recurso de revista, o TST deu provimento ao recurso de revista para dizer, não, o regional errou. Na verdade aqui, essa situação é uma situação que se enquadra como qualquer outra, né? É uma situação em que o direito tem uma origem comum. Qual a origem comum na visão do TST? A origem comum é justamente
esse descumprimento do regulamento da empresa ou do plano de cargos, o que quer que seja, esse descumprimento dessa norma interna da empresa pela própria empresa, né? Então a empresa descumpriu essa norma em caráter geral e aí por conta disso seria uma origem comum, direito individual homogêneo, tá? Então essa é a visão do TST. Nesse caso do TST, até talvez seja um pouco mais fácil essa questão da liquidação futura, porque perceba, por mais que a gente tenha aqui realmente vários trabalhadores, cada um com a sua situação, parece que é um critério único aqui, pelo que a gente conseguiu compreender aqui do acórdão, né, do inteiro teor do acórdão, que a gente teve acesso, aparentemente ali é uma situação de uma norma que foi descumprida e aí talvez seja mais fácil calcular até uma indenização, por exemplo, de cada trabalhador, né? Porque basta saber quando ele foi admitido, por exemplo, quando deveria ter sido promovido e aí você faz um cálculo da situação de cada um ali e consegue fazer essa liquidação dessa sentença coletiva no futuro ali, né? Então eu acho que nesse tipo de caso eu acho que ainda dá para fazer com mais tranquilidade, né? Mas o TST, volto a dizer, o TST tem sido bastante elástico, bastante flexível e a tendência do TST é, até numa situação, por exemplo, que envolva pedido, digamos, de horas extras que não foram pagas pela empresa, né, em caráter geral, supostamente. Mesmo nesse caso, que é um caso que, na minha opinião, é um caso que demandaria uma instrução probatória de cada situação, de cada trabalhador, então, portanto, a origem não é comum aí na minha forma de entender, mas o TST ele tem sido bastante elástico e tem entendido que ainda nesse caso vai ser um direito individual homogêneo, né? E daí, portanto, vai ser possível uma ação civil pública, né? Uma ação civil pública, uma ação coletiva, tanto do sindicato quanto do Ministério Público do Trabalho, para postular essa parcela em caráter geral, tá? Então é isso, né? O pessoal que chegou depois aí, muito bem-vindos, né? O pessoal tá começando a chegar em maior quantidade. Lembrem de chamar os colegas aí, como mudou o horário da live, se puderem mandar o aviãozinho aí para chamar os colegas aí que não estão sabendo do novo horário ainda, a família agradece, né? Então, muito bem, tá bom, gente? Então, esse é o primeiro julgado aqui do nosso PDF, né? Essa situação, portanto, aí da legitimidade do sindicato, poderia ser do MPT também, para os direitos individuais heterogêneos ou homogêneos, né? De acordo com a explicação que eu dei aqui para vocês, tá? Beleza, tá? Vamos partir para o segundo aqui, que é a situação do vigia, né? Esse é um pouco mais simples. Essa primeira nossa foi para a gente aquecer já com tudo, né? Foi já um julgado com um tema um pouco mais complexo aqui, que é o tema da ação coletiva, que é um tema que geralmente as pessoas nem trabalham tanto, né? Na prática, a gente não, é só quem trabalha em sindicato ou no Ministério Público do Trabalho que vai ver mais isso, né? Então, em geral, não vai ser uma coisa tanto do nosso dia a dia aqui. Mas é um tema bem interessante, é um tema que a gente tem que conhecer, né? Bom, muito bem. E aí a segunda situação aqui, a situação do vigia, né? Aqui o TST ele seguiu também a sua jurisprudência, uma decisão aqui de qual turma? Da sexta turma do TST, né? O relator ministro Augusto César de Leite de Carvalho. E a situação aqui é a seguinte: a situação que envolve simplesmente um vigia, que é aquele cara que fica tomando conta do estabelecimento para ver a prevenção de perda, para ver se vai ter algum tipo de furto ali no estabelecimento. Mas esse vigia ele não trabalha armado, né? Ele não trabalha usando arma de fogo, né? É simplesmente um vigia, né? Tem que lembrar aquela diferença entre vigia e vigilante. Então o vigilante é aquele, claro, que trabalha com arma, né? É aquele que trabalha armado, né? E aí tem todo aquele treinamento, a empresa de vigilância, tem uma formação específica para aquilo dali, para ser vigilante, tem uma lei específica, né? 7.210 de 84, uma lei específica sobre vigilante, que regulamenta, precisa ter um cadastro na Polícia Federal, uma série de controles ali para o sujeito poder ser vigilante. E é diferente do vigia. Então o vigia, claro, vai ser aquele que trabalha numa atividade ali de ostensiva, ali de vigiar, né, de tentar verificar e evitar que haja de alguma forma furto, alguma confusão no estabelecimento, algo do tipo, mas o vigia não trabalha armado, né? E a conclusão, né, a consequência disso daí vai ser de que, olha, o vigilante ele vai ter direito ao adicional de periculosidade. Então o fato do sujeito trabalhar armado, né, parece que aqui a ementa não foi tão claro, o acordo não foi tão claro também nesse sentido, mas parece que o fator decisivo para a pessoa, para o trabalhador ou a trabalhadora ter direito ao adicional de periculosidade vai ser o fato de trabalhar armado. Tá? Então se ele é um vigilante armado, ele vai ter direito ao adicional de periculosidade. Tá? Se não trabalha armado, ele não vai ter direito à periculosidade. Essa que é a ideia básica aqui. No acórdão também tem uma menção a um fato importante, que é o seguinte: a formação, né? O curso de formação que é exigido
para o vigilante. Então, o sujeito, para ser vigilante armado, ele tem que ter um curso, né? Ele tem que ter um curso, ele tem que ter um curso específico, uma formação específica para poder ser vigilante armado, tá? Me parece que a tendência aqui seria dizer o seguinte: olha, o curso ele seria um fator até, talvez um fator até, digamos assim, de probatório, um fator que vai ter o seu peso, mas não seria o fator decisivo, né? Volto a dizer, o fator decisivo vai ser o fato de trabalhar armado. Porque, eventualmente, pode acontecer da pessoa ter um treinamento até informal. É muito comum, por exemplo, a situação de policiais, né? De vez em quando aparecem policiais, né? De vez em quando aparecem policiais militares ou civis, geralmente são mais policiais militares, que fazem serviço de escolta, fazem serviço de vigilância armada, né? E trabalham armados. Né? Trabalham armados, tem que tirar na ata da Polícia Federal o vigilante. O Rodrigo lembrou, é isso mesmo. Tá? Então, simplesmente o sujeito trabalha policial militar e aí, claro, no momento que ele não está escalado na polícia, ele está lá fazendo serviço de escolta, de vigilância armada, né? Às vezes a paisana, ele não vai estar de farda porque ele não está em serviço na polícia, mas ele está ali armado, né? Parece que nesse caso seria talvez, a tendência do TST seria reconhecer aqui o enquadramento como vigilante. Mesmo que esse sujeito, de repente, não tivesse um curso na Polícia Federal específico, né, a ata na Polícia Federal. Por quê? Porque ele trabalha armado, ele tá em situações, portanto, de periculosidade. Essa que seria a ideia aqui. Tá? Então parece que o critério seria esse, né? E, eventualmente, o fato do sujeito não ter a ata na Polícia Federal, da empresa não ter o contrato específico, etc., e isso pode ser até uma infração administrativa. Eventualmente, isso pode gerar uma punição dessa empresa no campo administrativo, mas não que impeça o vínculo. Tá? Então, essa que parece aqui a tendência do Tribunal Superior do Trabalho com relação a esse tema. Beleza? Então muito bem. É o segundo ponto aqui, que é a situação da periculosidade envolvendo vigia. E aqui, no caso, era um vigia, portanto, não trabalhava armado. E aí, por não trabalhar armado, claro, ele não vai estar sujeito a condições de periculosidade. Beleza? Então, com isso, a gente fecha aqui nosso segundo ponto, né? E vamos para o nosso terceiro ponto, né? Perigo iminente seria um fator caracterizador, né? Bom, seria justamente essa ideia, né? Mas no caso específico do vigia, do vigilante, o Bruno, foi o Bruno ou foi o Olegário? Foi o Olegário. Então, no caso específico do vigilante, o Olegário, me parece que o critério vai ser o critério do uso do armamento, né? Porque, eventualmente, o sujeito pode ser até um vigia que não trabalha armado, mas ele está sujeito, por exemplo, ali, digamos, eventualmente acontece um assalto. Aconteceu um assalto na loja, no estabelecimento. Né? Me parece que só o fato de acontecer um assalto não vai gerar, ou poder acontecer um assalto, não vai gerar um adicional de periculosidade. Né? Me parece que a periculosidade é para o vigilante mesmo, né? Em sentido estrito. Né? Bruno Olegário, justamente, a foto eu pensei que era o Rodrigo. Mas é isso, né? E o Lauro aí, bom dia para o Lauro, né? Colega lá do NTATD, né? Núcleo do Trabalho, Além do Direito do Trabalho, do professor Guilherme Feliciano, que eu participo também. Estamos começando cedo, Laura. Agora estamos fazendo essa live aí 7 da manhã. Aviso o pessoal aí que agora é às 7, tá? Essa live aí sobre a jurisprudência do TST. Mas voltando para o Olegário, então, parece que o critério é esse. Quer dizer, a ideia é, se o sujeito, portanto, está sujeito a algum assalto ali, isso por si só não vai gerar periculosidade, né? O que vai gerar realmente é a situação da arma, do uso da arma, no caso do vigilante, tá? Vamos lá. Passando para o terceiro ponto aqui do nosso PDF. Terceiro ponto, situação de conversão, de pedido de demissão, chamado pedido de demissão. E aí, só voltando aqui a pergunta do Maciel, se o vigilante não trabalha armado, mas tem que combater os delitos, né? Olha, me parece, Marcel, que foi como eu falei, né? Me parece que o fator aqui vai ser o uso de armamento, né? Porque a atividade do vigilante, quer dizer, o vigilante é aquele que trabalha por natureza armado, né? A lei específica, ela trata dessa forma. E aí, se o sujeito está ali, está ali, por exemplo, tomando conta, geralmente o que acontece é isso, é um vigia que fica de olho ali, por exemplo, para ver se alguém vai sair, se vai sair com a mercadoria ou não, né? Por exemplo, né? Me parece que esse fator não seria um fator aí para gerar periculosidade, tá? Então beleza. O Nescau ganhando garoto propaganda, justamente, né? Aqui de manhã, vocês sabem que eu gosto de tomar um Nescauzinho, né? Então eu tô aqui, ó. Não é muito bom, né? Não é muito saudável. Quer dizer, é muito bom, né? Diz que não é muito saudável, mas eu uso aquele que é com menos açúcar, sabe?
E aí, eu acho que é bom, né? Eu acho que até para a saúde mental é importante a gente tomar aquilo que a gente gosta, né? Enfim, eu gosto de tomar um Nescauzinho de manhã e não tenho aberto mão disso, não. A gente faz dieta depois, a gente, enfim, come menos, né? Tenta cortar besteira, mas o Nescauzinho de manhã eu acho que é tão prático. Você bota ali, mistura aquele negócio e bate. Eu acho tão bom, acho que dá uma disposição, né? Vamos lá, vamos seguir em frente então. O próximo aqui, né? É o terceiro ponto aqui do nosso PDF. Situação de conversão do chamado pedido de demissão em rescisão indireta. Né? Tomo em EOPRO. Seria mais saudável, né? Porque o EOPRO é proteína pura. Eu tinha que fazer isso mesmo, tá? Bom, qual a situação aqui? A situação em que existe uma falta grave do empregador, um descumprimento contratual do empregador, né? Por exemplo, aqui no caso, salvo engano, era a situação em que o empregador vinha com irregularidade no fundo de garantia. Então, não depositando o fundo de garantia ou depositando de forma irregular o fundo de garantia. Pode ser um atraso de salário, um atraso corriqueiro de salário, pode ser o não pagamento de horas extras, por exemplo, qualquer descumprimento contratual, né? E aí, bom, às vezes o que acontece o trabalhador vai lá e pede demissão. Ele pede para se desligar, né? E aí, posteriormente, ele descobre que ele poderia simplesmente ter pedido a rescisão indireta. Em vez de pedir demissão, ele postularia a rescisão indireta e, claro, receberia as parcelas aí que são equivalentes a uma dispensa sem justa causa. Ou seja, vai receber 40% de fundo de garantia, aviso prévio, etc., coisa e tal, né? E é um tema interessante, eu sei que muitos juízes pensam diferentemente aqui nesse aspecto, né? A gente sabe que alguns juízes entendem que se o trabalhador pedir demissão, ele depois não poderia vir a juízo pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, ainda que haja vários descumprimentos contratuais, ainda que no caso você tenha lá fundo de garantia não recolhido, horas extras não pagas, salário atrasado, etc. O que acontece é muito comum, né? Elisângela mencionando que esse horário é muito melhor. Eu também acho muito melhor esse horário, rende muito mais, né? Cabeça acorda descansada, para mim também funciona muito melhor. Mas então é isso, né? Ainda que tenha muito descumprimento, alguns juízes entendem que não vai ser possível nesse caso fazer essa conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Mas o fato o TST tem a jurisprudência bastante pacificada, bastante tranquila, no sentido de que, mesmo que o trabalhador peça demissão, se ficar caracterizado um motivo forte para rescisão indireta, né? Como por exemplo aqui, fundo de garantia não recolhido, salário, etc., coisa e tal, nesse caso vai ser possível sim a conversão do pedido de demissão em rescisão indireta, tá? Então esse é um tema quentíssimo, esse é um tema muito quente, né? Muito quente. E aí o Rodrigo pergunta, aplicaria imediatidade para o reclamante tentar conversão em rescisão indireta? E aqui a jurisprudência ela tem sido mais tolerante, porque a gente sabe que com relação à justa causa do empregador, né? Se for uma situação então o empregador aplicar a justa causa no trabalhador, explicando melhor, né? Nesse caso se exige a imediatidade. Então se passa um tempo ali razoável sem que o empregador aplique a justa causa, quer dizer, dispense por justa causa o trabalhador, aí se entende que não observou a imediatidade. No caso do trabalhador, a tendência é que a jurisprudência seja mais tolerante. Por quê? No caso do trabalhador, a gente sabe que o trabalhador tem como fonte de renda e como fonte de subsistência o emprego, geralmente. E aí, simplesmente, se ele fica um tempo trabalhando, mesmo com um descumprimento contratual, ele não fica porque ele está tolerando aquela falta, né? Aquela falta de recolhimento de FGTS, ou a falta de pagamento de salário, o atraso de pagamento de salário. O trabalhador continua porque ele depende do emprego para sobreviver, né? Para manter a si mesmo e a sua família. E aí, portanto, a tendência é não exigir a imediatidade, tá? É claro que isso tem que ser visto com muito cuidado, né? Por quê? Porque, eventualmente, a gente pode ter algum caso, por exemplo, em que, digamos aqui, existe uma situação supostamente de um dano moral. E aí, digamos, um dano moral que aconteceu num fato específico, tá? Um fato específico em que o sócio da empresa, ele foi lá e supostamente ofendeu no dia 20 de setembro de 2018, né? O empregador foi lá e ofendeu o trabalhador. E depois disso a vida seguiu normal, né? Tudo bem, o trabalhador ficou chateado, mas seguiu normal a vida ali, né? E aí fizeram as pazes, voltaram a ficar amigos, continuou trabalhando. Aí quando chega em 2022, então 4 anos depois, o trabalhador ele pede a rescisão indireta com base naquele fato de 4 anos antes.
Aí parece que nesse caso não seria o caso de aplicar a rescisão indireta, né? Porque nesse caso realmente o que aconteceu aí foi, aparentemente aí, não seria um perdão tácito, mas seria que a falta ela perde a sua característica de gravidade, né? Pelo tempo que decorreu, foi um fato único e parece que foi superado. Então isso tem que ser visto com muito cuidado. Agora, se é uma situação diferente, por exemplo, uma situação que envolve aí o não recolhimento de fundo de garantia, né? E aí a empresa ficou sem recolher o fundo de garantia durante 2 anos, de 2018 a 2020. Aí quando chega em 2022, o trabalhador ele vem pedir a rescisão indireta com base naquele não recolhimento, né? E parece que nesse caso seria possível sim a rescisão indireta. Por quê? Porque nesse caso, perceba, pode ser que o trabalhador ele tenha o direito de sacar, por algum motivo, ele vai comprar casa própria, por exemplo, alguma situação qualquer que permita o saque por ele, doença, né? A situação que ele poderia sacar o fundo de garantia. Pode ser que ele vá sacar isso em 2022 e se dê conta que ficou 2, 3 anos sem recolhimento lá atrás, né? E parece que nesse caso seria até possível a rescisão indireta, tá? Então não dá para a gente cravar e dizer de forma assim muito, digamos assim, muito fixa, precisa ter imediatidade ou não no caso da rescisão indireta. Me parece que tem que ser visto casuisticamente, mas volto a dizer, a tendência é uma tendência de ser mais flexível, tá? Então não exigir com tanto rigor assim a imediatidade. Então se é uma situação volto a dizer, de um descumprimento que vai gerar reflexo, de um descumprimento que aconteceu significativo do contrato, ainda que decorra um tempo para que o trabalhador ingresse com a ação. Teria que travou, já voltei. Ainda que decorra um tempo, né, para o trabalhador ajuizar a ação, parece que nesse caso sim, ainda vai ser possível a rescisão indireta, tá? Então um pouco diferente. Pergunta interessante aí do Olegário. Beleza, tá? Aqui no caso era uma situação de reiterada falta de recolhimento de fundo de garantia e aí, então, nesse caso, mesmo com pedido de demissão do trabalhador, nesse caso se entendeu que era possível sim a rescisão indireta e essa é a tendência majoritaríssima do TST, tá? Então o TST, ainda que alguns juízes pensem diferente, ainda que os TRTs possam pensar diferentemente, porque não tem julgamento vinculante com relação a isso, quando bate no TST, bate na turma do TST, o TST, em qualquer das turmas, a turma vai dizer, né, em princípio, que sim, que se houver um pedido de demissão, mas houver um motivo de rescisão indireta, então vai ser possível sim a conversão da demissão em rescisão indireta, tá? Seguindo em frente aqui, item 4 aqui do nosso PDF, né, a situação de aumentação é uma situação que o TST já andou decidindo antes, até pela sessão, né, e é só uma reiteração aqui, que é a situação dos shoppings, né, de empregadas em shoppings. E aí o shopping, né, por mais que o shopping não seja um empregador, no caso das lojas, né, você tem ali centenas de lojas às vezes no shopping. E aí o TST entendeu o seguinte, olha, é obrigação do shopping center, que não é o empregador, mas do shopping center propiciar um local para que as trabalhadoras possam amamentar, possam cuidar do filho durante o período do aleitamento materno. Tá? Então perceba, o shopping não é um empregador. É interessante essa situação, porque é um exemplo aqui do estabelecimento de uma obrigação lateral, eu poderia dizer. Então, portanto, uma obrigação que não é do empregador. A gente sabe que o contrato de trabalho vincula trabalhador e empregador. Né? O trabalhador trabalha, o empregador paga o salário, tem as obrigações anexas também, os deveres anexos, etc. Aqui seria um exemplo de uma coisa que me remete ao direito civil, ao estudo do direito civil, que é a violação positiva do contrato, né? E também a situação de efeitos em terceiros, né? Porque perceba, o shopping é um terceiro, o shopping não é trabalhador e o shopping não é empregador, né? O shopping não é nada disso, o shopping é um terceiro, mas o shopping é o espaço onde aquela loja e aquele pool de lojas, a gente pode chamar assim, está localizado, né? E aí, então, por uma questão social aqui, o TST tem entendido que a obrigação é a obrigação do shopping de manter um espaço para aleitamento materno. Olha que interessante isso, né? Bem interessante isso. Até em termos de doutrina a gente poderia construir, poderia pensar, né? Porque como eu falei aqui, é uma situação de uma obrigação que surge para um terceiro, estranho a relação de trabalho, né? Mas é claro que é um terceiro que tem uma relação jurídica também com o empregador, porque o empregador aluga o espaço do shopping, né? E o shopping, claro, ele vai ter esse mesmo tipo de relação com várias empresas, com várias pessoas jurídicas, e aí a partir daquilo dali surge essa obrigação para o shopping
de garantir um direito trabalhista de um trabalhador que não é seu, um trabalhador que é de terceiro, no caso do shopping. Olha que interessante, né? Olha que interessante essa situação aqui para a gente pensar e quanta coisa, né? As pessoas às vezes perguntam para mim assim, professor, me dá uma ideia aí de um tema para TCC, um tema para dissertação de mestrado, né? Isso aqui é um baita exemplo, né? Isso aqui é um exemplo muito legal, né? Porque a gente poderia fazer toda uma análise aqui, construir uma análise para poder chegar a essa conclusão de que é possível que a relação de trabalho gere um dever, uma obrigação para terceiros. Olha que interessante isso daqui, né? Isso aqui gera bastante análise aqui em termos de doutrina, né? Em termos de acadêmicos, a gente pode dizer, né? Elisângela perguntou, interessante a pergunta, né? Qual seria o fundamento para colocar na inicial o terceiro? E aqui é muito interessante a pergunta da Elisângela, por quê? Porque a questão aqui, né, os processos que chegaram ao TST sobre esse tema envolvem, na verdade, ações civis públicas, tá? Então era uma ação civil pública, aqui acho que do MPT, contra o shopping. Não era uma ação da trabalhadora contra o shopping, era uma ação do MPT contra o shopping. Né? E aí realmente ficaria talvez muito difícil a gente pensar em algum fundamento para colocar uma trabalhadora individual que teve o seu direito lesado em função disso. O que a gente pode pensar seria o seguinte, seria uma ação direta da trabalhadora em face do shopping postulando uma indenização, né? Tem uma dissertativa de MPT também, a Janine lembrou, né? Dissertativa de magistratura de MPT. Ótima questão para uma prova discursiva de concurso. Mas talvez aqui, para responder a Elisângela, seria essa ideia, né? Muito boa pergunta da Elisângela. A ideia seria talvez essa. Olha, uma ação então da trabalhadora que não teve o acesso ao espaço adequado, né? Ela poderia colocar então no polo passivo, pedindo uma indenização por danos morais, tanto da sua empregadora, né, quanto do shopping nesse caso, né? Talvez a empregadora seja insolvente, por exemplo, não tenha patrimônio, né? E me parece que nesse caso, né, muito embora o TST não tenha apreciado essa questão de uma indenização por danos morais em função de não existir um espaço para aleitamento, me parece que a tendência seria admitir, né? Porque se o shopping tem essa obrigação, né, se entende que o shopping tem essa obrigação, apesar de não ser empregador, então a gente pode entender que tanto o shopping quanto o empregador, que vai ser a loja, eles são partícipes aí de um ato ilícito. E aí, com base no artigo 942 do Código Civil, eles seriam solidariamente responsáveis. E aí os dois vão responder por esse ato ilícito perante a trabalhadora, né? Por não ter um espaço adequado para aleitamento. Me parece que seria possível com base nesse fundamento, com base no 942 do Código Civil. Ótima pergunta, tá? Bom, outra situação, vamos partir aqui para o número 5 aqui do nosso PDF, né? E para quem não está com PDF, é só pedir nos grupos do Trabalho Notável, tá? O professor Fabiano, eu sei que ele enviou. Pode também entrar no meu Telegram também, pessoal lá, professor Felipe Bernardes, vai estar lá esse arquivo, eu acabei de postar lá também, tá? Ele vai estar tanto no meu Telegram quanto lá nos grupos do Trabalho Notável. E aí a Bárbara pergunta, né? A saleta de maternidade foi colocado que os prédios comerciais também teriam essa obrigação. Olha, os precedentes que eu tive acesso aqui, eles dizem respeito à situação realmente do shopping, tá? Prédio comercial já talvez fosse um pouco mais delicado, né? Mas de alguma forma parece que o raciocínio seria parecido realmente, né? Porque olha só, se é um prédio exclusivamente comercial, né? Tem várias salas, lojas comerciais desse prédio, né? E você vai ter, claro, várias trabalhadoras ali. E aí talvez algum espaço, uma salinha comum, né? Uma salinha do prédio, da administração do prédio, em que a trabalhadora pudesse usar durante o período de aleitamento. O raciocínio para mim seria parecido, seria o mesmo raciocínio, para responder aqui a Bárbara, tá? Bom, seguindo em frente aqui, o número 5 do nosso PDF, né? Contrato de natureza civil e a situação de terceirização e responsabilidade subsidiária. Qual a situação aqui? A gente sabe que existe a responsabilidade subsidiária quando há terceirização. Mas terceirização é prestação de serviços entre as empresas. Então, qual a situação típica? A situação em que uma empresa presta um serviço de vigilância para outra empresa, uma empresa presta serviço de limpeza para outra empresa, ou uma empresa presta serviço, sei lá, um serviço específico ali para aquela empresa. Né? A situação que chega ao TST aqui eu coloquei duas, né? Uma é o contrato de facção, que é uma situação até já mais conhecida, né? Que é a situação da indústria têxtil. Então, a situação em que, por exemplo, uma empresa faz a roupa
e essa empresa que faz a roupa, ela compra, digamos, os botões das camisas, ela compra de uma outra empresa. Né? A outra empresa fabrica o botão da camisa e essa empresa que faz a roupa, ela só compra esse botão. Né? Perceba, nesse caso aí você não tem uma terceirização, né? Essa prestação de serviços de uma empresa a outra. O que acontece é essa empresa que faz a roupa, ela está comprando, né, um determinado insumo ali, que no caso vai ser o botão da camisa, ela está comprando um objeto, portanto, que faz parte do seu produto. Né? Mas não é a prestação de serviços de uma empresa para outra. Né? Então, contrato de facção, o TST entende que é uma situação, portanto, em que não há terceirização e por isso também não há responsabilidade subsidiária dessa empresa que está comprando o botão da camisa, por exemplo, aqui. Tá? Seria esse o exemplo do contrato de facção. Tem um outro exemplo que eu botei aqui no PDF para vocês, decisão de 16 de setembro, né? Decisão, portanto, de quinta-feira, da quinta turma do TST, relator o ministro Breno Medeiros, que é a situação de fornecimento de alimentação. Olha que interessante, fornecimento de alimentação. Uma empresa, portanto, que trabalha no ramo de confecção, de fabricação de quentinhas, ela faz quentinhas, faz comida de alguma forma e essa comida é entregue, né? Numa empresa que compra para servir para os seus empregados no refeitório. E aí o TST, a quinta turma, falou, olha, esse contrato não é terceirização, né? Esse contrato aqui é uma aquisição de um bem, no caso aqui a aquisição de uma comida, mas não é terceirização, né? Porque essa empresa que faz a comida não estaria, na visão do TST da quinta turma pelo menos, não estaria prestando um serviço para outra empresa tomadora. Você não tem essa relação de prestação de serviço. É uma aquisição, é como se ela estivesse comprando comida na rua para servir para os seus empregados. Né? E aí, portanto, nesse caso, a quinta turma decidiu, olha, essa empresa que está comprando comida de uma outra empresa, quentinhas, por exemplo, para servir no seu refeitório, essa empresa aqui que está comprando, ela não tem responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas da empresa que está fornecendo a quentinha. Né? Porque isso aqui não é uma terceirização. Percebe a diferença? Não é uma terceirização, não é prestação de serviços. É uma aquisição de um bem, assim como acontece no contrato de facção. Então é muito parecido com um contrato de facção em que você está comprando um bem ali, né? E nesse caso específico esse bem, claro, é uma comida que não faz parte de um produto da empresa, mas é uma comida que vai ser servida. Né? Olha que interessante essa situação aí, para a gente poder até aprofundar e pensar um pouco melhor na situação de terceirização. Né? O que significa terceirização? É a prestação de serviço entre as empresas. Tá? Maravilha, fechamos o item 5. O item 6 é uma situação também interessante, né, que envolve perícia. É uma situação mais casuística, mas aqui é uma situação que pode se repetir em muitos casos. Né? Aqui no caso concreto específico, foi uma situação em que o TST considerou nula a decisão, né, de origem, porque o perito era uma situação de perícia, né, uma perícia aqui com relação à doença ocupacional, e aí o perito não foi ao local. Né? Aqui, o caso concreto, ele tem algumas nuances, que era uma situação em que tinha um benefício previdenciário acidentário, tá? Então o reclamante ele tinha tido no INSS um benefício B91, provavelmente, um benefício acidentário, né? Um auxílio doença acidentário, que era o nome antigo, hoje em dia se chama auxílio por incapacidade temporária acidentária. Né? Mas enfim, aquele benefício acidentário. E aí, portanto, o INSS reconheceu o nexo causal entre a doença e trabalho, o INSS reconheceu isso e também houve essa situação de enquadramento no chamado NTEP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, que é uma relação que o INSS faz com base em estatísticas e o INSS já considera, olha, a doença tal é típica de tal trabalho, em tal ramo da atividade, a outra doença já vai ser típica de outro ramo e assim vai, né? Com base em estatísticas. Então era uma situação em que o trabalhador tinha uma doença que estava no NTEP, portanto existia essa estatística favorável, né? E com base nisso também o próprio INSS concedeu um benefício acidentário, mas o perito da Justiça do Trabalho, o perito do juízo, ele considerou que não havia nexo causal. Né? Só que esse perito da Justiça do Trabalho, ele não foi ao local de trabalho. Ele simplesmente, com base nos documentos ali que foram juntados, ele concluiu que era uma doença degenerativa e que não havia nexo causal. Né? E aí o TST, enfim, isso foi decidido pelo juiz do trabalho primeiro grau, pelo TRT, chega ao TST e o TST, então, o TST dá provimento ao recurso para anular a decisão,
porque o perito ele não foi ao local. Olha que interessante, né? Então, uma situação de prova, né? De nulidade de uma prova, já que o perito não foi ao local e com isso não esclareceu a dúvida, né? E aqui, portanto, a gente está naquela situação do limite da matéria de fato, né? A gente sabe que o TST, ele o recurso de revista, ele não se presta a apreciar a matéria de fato, né? O professor Fabiano, a gente sabe que é o nosso faixa preta de recurso de revista, é o nosso expert em recurso de revista, assim como muitos aí que já foram alunos dele que eu sei. E o que acontece é, o Fabiano explica isso muito bem, o recurso de revista não é possível que o TST entre em matéria de fato, né? Reaprecie matéria de fato, né? E aqui talvez seja um pouco do limite dessa situação, porque perceba, é uma diligência que envolve a perícia, né? Uma característica da prova pericial. O perito não foi ao local, né? Então perceba, isso aí, para mim, ele está naquela fronteira ali entre matéria de direito e matéria de fato, talvez até mais matéria de fato, né? Porque justamente como vai se realizar a prova pericial. Será que o perito tem que ir ao local? Será que não tem que ir ao local? Né? E o TST aqui a gente percebe que ele fez incursões, digamos assim, incursões na matéria de fato. Porque ele falou, olha, aqui eu tenho um documento, eu tenho uma situação de benefício previdenciário acidentário, eu tenho o NTEP, o laudo pericial da Justiça do Trabalho foi contrário, né? Mas sem ir ao local. Ou seja, nitidamente aqui o TST ele fez uma incursão na matéria de fato, né? Com relação à prova pericial. Olha que interessante, né? E eles lembram que os peritos não querem ir ao local de trabalho. Isso é uma realidade em alguns casos, né? E em alguns casos, realmente, até a saída ao local de trabalho, ela fica muitas vezes sem muita efetividade, né? Porque o que acontece às vezes é o seguinte, né? O local de trabalho mudou, né? Então o trabalhador tem 30 anos de casa, isso acontece em casos de bancos, né? O trabalhador tem 30 anos de casa e aí ele ficou, por exemplo, afastado pelo INSS durante muito tempo, recentemente, e o mobiliário da agência mudou, né? O banco mudou 10 anos para cá, digamos 5 anos para cá, o banco mudou totalmente o mobiliário. Então, se o perito for até o local, ele vai encontrar um local totalmente diferente do que era quando o reclamante trabalhou, né? Então, essa ida ao local, às vezes, não é tão efetiva assim, essa questão não é tão simples como parece, né? Mas enfim, aqui é importante a gente destacar isso, por quê? Porque o TST ele fez uma incursão na matéria de fato, beleza? Então, essa que é a situação aqui que envolve isso em recurso de revista, né? Que teoricamente não poderia. Beleza, ponto 7 aqui, 7 da nossa live, rapidamente aqui para a gente não estourar muito tempo, né? Ponto 7 é a situação de um suposto ato ilícito do empregador, né? No caso o empregador era a Petrobras, e aí esse empregador, através dos crimes que foram praticados no contexto da Petrobras, etc, coisa e tal, desvio de dinheiro, isso gerou um prejuízo nas contas da Petros, que é o fundo de pensão. E aí, por conta desse prejuízo na Petros, a Petros teve uma perda e aí isso resultou, então, numa redução do benefício dos aposentados da Petros. Então, aqueles trabalhadores da Petrobras aposentados pela Petros, que recebiam aquela complementação de aposentadoria, eles tiveram, então, uma redução no seu benefício previdenciário, porque a Petros ela ficou em dívida, enfim, ela teve um prejuízo em função de atos ilícitos praticados pela Petrobras, né? E aí, aqui se discute a questão de competência. Tem aparecido aqui essa situação, às vezes, em processo, e se discute a competência. Porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há competência da Justiça do Trabalho para julgar a questão de complementação de aposentadoria, né? Então, em face do fundo de pensão. Então, se o trabalhador move uma ação em face do fundo de pensão, ele não pode, essa ação não é competência da Justiça do Trabalho, é competência da Justiça Comum, né? É decisão do STF lá em repercussão geral. Aqui é um pouco diferente porque aqui é uma situação que envolve uma ação, até mencionei isso na live passada, que era uma situação parecida, mas diferente com essa, né? E para complementar o que eu falei semana passada aqui. Aqui a situação aqui é uma situação, portanto, de um pedido em face do empregador. O trabalhador ajuiza em face do empregador, no caso aqui é a Petrobras, pedindo uma indenização por danos materiais, já que esse trabalhador experimentou um prejuízo financeiro na sua condição de segurado perante a Petros, que é um terceiro, claro aqui, né, que é o fundo de pensão, mas esse prejuízo decorre de um ato ilícito praticado pela empregadora, que é a Petrobras. Né? E, portanto, essa é uma relação, né, processual que está associada a uma relação entre empregador e empregadora. Né? Aqui, no caso, aqui no exemplo hipotético, no exemplo julgado pelo TST, era o trabalhador em face da Petrobras, né, da sua empregadora, não é em face do fundo de pensão. E aí o TST reconhecendo aqui a situação da competência da Justiça do Trabalho para julgar essa situação. Tá bom?
Situação bem interessante. Número 8 aqui, né? Estamos quase fechando, né? Para conseguir o PDF é só pedir nos grupos de WhatsApp do Trabalho Notável ou manda um direct para o Trabalho Notável aqui para esse perfil que o professor Fabiano ele vai mandar para vocês, ou então basta entrar no meu grupo do Telegram também. Para quem tem o Telegram, entra no Telegram, Professor Felipe Bernardes, procura o meu canal do Telegram, que eu sempre posto lá esses PDFs também, tá? E aí é só entrar no Telegram que você vai ter acesso a esse material também, ou então manda aqui no Trabalho Notável aqui que vai dar certo. Beleza, tá? Ponto 8, para a gente fechar aqui, né? Rapidamente aqui, porque o tempo tá esgotando, eu botei a audiência aqui na sequência, eu não posso passar muito do horário. Então aqui o ponto 8 da nossa live é o seguinte: situação de que o trabalhador, no caso aqui, estabilidade acidentária, acidente de trabalho, né? E o trabalhador, ele recusou o retorno ao emprego. Então foi oferecido no curso do processo, de alguma forma foi oferecido para ele o retorno ao emprego. Esse trabalhador tinha instabilidade de 1 ano, em função do acidente de trabalho, e ele recusou, ele preferiu optar pela indenização. E o TST ele tem decidido aqui reiteradamente que essa renúncia ao retorno ao emprego não gera, ou melhor, não faz com que ele perca o direito à indenização, tá? Eu até acho uma jurisprudência questionável, criticável, né? Porque se o emprego está à disposição, se não há nenhum motivo de animosidade, quer dizer, de rivalidade, uma situação ali que possa constranger, né? Então esse trabalhador ele poderia voltar ao emprego sem nenhum problema, né? E ele opta por não voltar, me parece aqui que realmente ele estaria renunciando a essa estabilidade. Essa é a minha visão pessoal e muita gente pensa assim também, tá? Porque o direito é ao emprego e não à indenização. A indenização é substitutiva, né? O direito principal é o direito a receber, a ter o emprego mantido, a estabilidade provisória. Esse que é o direito. A indenização ela vai só ali substituir quando não for possível isso. Então, se é uma situação em que é possível, né, o empregador oferece, eu volto a dizer, não há nenhum motivo ali excepcional, porque às vezes é uma situação em que houve uma briga realmente muito grande do trabalhador na empresa, ele foi discriminado, houve uma situação assim, e aí tudo bem, nesse caso surge um motivo ali de incompatibilidade para essa reintegração, beleza, nesse caso tudo bem. Agora, se não é esse o caso, e muitas vezes isso acontece, quer dizer, não existe nenhum motivo que impeça o retorno ao serviço. Nesse caso, me parece que não seria razoável a gente deferir uma indenização, sendo que o emprego está à disposição e o trabalhador não quis, né? Mas, enfim, essa visão é minoritária, é vencida, tá? É vencida e o TST, de forma majoritaríssima, as turmas, todas elas vão nesse sentido de que, olha só, essa situação, ainda que ele não queira voltar ao emprego, né, isso não configura renúncia, né? É a visão do TST. E aí, claro que a gente precisa ficar atento a essa jurisprudência, tá? Rapidamente aqui, o item 9, para a gente fechar aqui, o item 9 é a situação do ônus da prova, né, com relação à fiscalização da administração pública na terceirização. E a gente sabe que esse é um tema que já foi muito discutido, né? O Supremo já debate esse tema, né, há mais de 10, 15 anos, né? Eu fazia concurso da magistratura ainda e o Supremo estava decidindo essa questão, que é a situação se a administração pública responde ou não no caso de terceirização, né? Se a administração pode responder subsidiariamente ou não, né? E o posicionamento atual do TST, majoritário, é o seguinte: olha, a administração pública ela pode responder sim subsidiariamente desde que haja culpa, né? Foi o que o próprio Supremo decidiu isso, né? O Supremo decidiu dessa forma. Então a gente sabe que o TST tem decidido assim, ou seja, o ônus da prova de comprovar que fiscalizou o contrato administrativo, fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa terceirizada, o ônus da prova é da administração pública, né? Isso quer dizer o seguinte: se é uma situação, por exemplo, em que o Estado, o município, a União contrata uma empresa terceirizada para prestar um serviço, digamos aqui, de vigilância ou de limpeza, por exemplo, né? Caberia ao Estado comprovar que fiscalizou, que exigiu, por exemplo, aqui comprovante de FGTS, de regularidade de FGTS, de obrigação previdenciária, né? Entre outras coisas ali, que isso está documentado, e aí ele comprovou que fiscalizou aquele contrato com a terceirizada. Geralmente é isso que deveria acontecer. E se a administração pública não comprovar que fiscalizou, em geral os entes públicos não comprovam, pelo menos aqui no Rio, não sei como é isso no Brasil aí afora, mas no Brasil, em geral, no Rio, em geral, isso não está acontecendo, essa comprovação, né? Mas, enfim, se a administração pública não comprova, nesse caso, então, ela seria condenada subsidiariamente porque ela tem o ônus da prova, tá?
Mas é interessante porque a quarta turma do TST, ela tem divergido disso, né? A quarta turma do TST, ela tem dito que na verdade cabe ao reclamante, cabe ao trabalhador comprovar que o Estado não fiscalizou. Então caberia ao reclamante, na visão da quarta turma do TST, caberia ao reclamante provar um fato negativo, né? Provar, portanto, que o Estado, que o ente público não fiscalizou, tá? Então é assim que tem visto a quarta turma. E ela tem a quarta turma tem falado isso com base em que, supostamente aqui em reclamações que chegam ao Supremo, e aí apontando aí uma suposta recalcitrância do TST em seguir a jurisprudência do próprio Supremo, né? Então, como se o Supremo tivesse resolvido essa questão. Mas o fato é, o Supremo não resolveu essa questão, né? O Supremo, ele decidiu a responsabilidade da administração pública, né? Decidiu que não responde de forma automática. Mas o Supremo não resolveu a questão do ônus da prova. E tanto é assim que o próprio Supremo já afetou em repercussão geral esse tema, né? E eu fico me perguntando esse tema, de que forma esse tema é um tema constitucional, né? Porque o tema de inversão do ônus da prova é um tema nitidamente infraconstitucional. Inversão do ônus da prova está onde? Está na CLT, lá no artigo 818, está no CPC, no 373, né? A nossa Constituição não tem nenhum dispositivo sobre ônus da prova e sobre inversão do ônus da prova, né? A não ser que se reconduza isso ao princípio do devido processo legal. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem a jurisprudência bastante assentada e bastante consolidada, no sentido de que não é possível recurso extraordinário por violação a um princípio, quando essa violação é violação reflexa. Ou seja, para eu saber se violou o devido processo legal, eu tenho que passar antes pelas regras do CPC, pelas regras da CLT. Né? Então perceba, essa violação ao princípio constitucional ela é reflexa. O Supremo não admite isso, né? Tradicionalmente, há mais de 50 anos, o Supremo não admite isso. A gente não sabe o que vai acontecer aqui nesse caso com relação à inversão do ônus da prova no processo do trabalho, né? Pode ser que no caso específico do processo do trabalho aqui, da administração pública, né? Pode ser que nesse caso específico o Supremo encontre algum fundamento constitucional, ou então relativize sua jurisprudência, né? Pode ser que isso aconteça e não duvido que isso venha acontecer inclusivemente, tá bom? E o último ponto aqui, né? Eu sei que tinha gente na expectativa, né? Eu vou ter que realmente falar um pouco mais rápido, porque está quase na hora da minha audiência aqui. Mas aqui é o seguinte, né? O último ponto, só para semana que vem eu posso voltar nesse ponto com mais calma, tá? Prometo que semana que vem, esse mesmo bate-horário, esse mesmo bate-local, né? 7 da manhã no Trabalho Notável, eu volto aqui para discutir esse ponto com vocês com mais profundidade, tá? Porque esse é um tema muito quente, que é o tema da limitação dos valores, né? É a situação, portanto, em que a petição inicial indicou o valor. A gente sabe que tem essa discussão toda com a reforma, se a petição inicial tem que ser líquida ou não tem que ser líquida. Deu gravada aqui no meu celular porque foi a bateria que está descarregando, mas a gente sabe que tem essa discussão então com relação a essa questão, né? Se a inicial tem que ser líquida ou não tem que ser líquida. E o fato aqui é o seguinte, o fato é que o TST tem se encaminhado para o seguinte entendimento, o entendimento de que, olha, eu tenho que distinguir duas situações, né? E, inclusive esse entendimento é um entendimento que eu sempre defendi, inclusive no meu livro e tal, e até fico feliz, então, portanto, que o TST tenha seguido nesse caminho, que é a seguinte situação. Olha só, primeira situação em que a inicial ela indica o valor com precisão, sem nenhuma ressalva. A inicial indica, olha, o valor desse pedido é um valor de R$ 3.906,84, por exemplo, né? E aí, se há uma indicação de um valor preciso para o pedido, o juiz fica vinculado a esse valor. O juiz não pode deferir mais, porque se o juiz deferir mais, ele vai proferir uma sentença ultra petita. E essa sentença vai ser nula, portanto, nessa parte que excede o limite. Se ele pediu R$ 3.906, o juiz só pode dar isso. Se o juiz der R$ 3.907, esse R$1 a mais que o juiz deu, ele vai ser nulo, né? A sentença vai ser nula nessa parte que excede, nesse R$1, esse R$1 que excede, ok? Então, a primeira situação é essa. E segunda situação, a situação em que a petição inicial indica um valor, até pode ser um valor preciso, ele pode dizer, olha, indica o valor de R$ 3.906, mas por estimativa. De alguma forma, a petição inicial indica isso, né? Seja no rol de pedidos, seja quando vai indicar o valor de cada pedido, enfim, de alguma forma, a petição inicial indica, deixa claro que ali a gente tem simplesmente uma situação de um valor estimado.
E aí, se o valor for estimado, o TST entende que, nesse caso, o juiz não está vinculado. Tá? Então, segunda situação, o valor estimado, o juiz não está vinculado. Então, se a parte estimou R$ 3.906, se o juiz der R$ 5.000, por exemplo, se o juiz deferir 6, 7 mil ou mais até, né, isso não tem nenhum problema, não tem nenhum vício nessa sentença. Essa sentença não é ultra petita, simplesmente porque foi uma mera estimativa de valores. Tá? Então, são duas situações diferentes que a gente precisa atentar. Tá? Bom, esse tema é um tema, certamente, que é um tema muito rico, né? E aí eu vou fazer o seguinte, na semana que vem, então, eu vou até voltar, porque vai ter alguns detalhes aqui que não me dá tempo de falar agora pelo horário, tá? E aí semana que vem eu começo a live, então, voltando nesse tema, para buscar outros acórdãos sobre esse tema e tal, e a gente volta aqui nesse tema, então, da liquidação da petição inicial e tudo, tá? Bom, e é isso, o pessoal tá dando parabéns aí, obrigado aí pelo carinho de todos, gente, pela lembrança, tá? Fico muito feliz de poder estar com vocês aqui com agora 120 pessoas, já a gente teve 130 aí picos simultâneos, e as pessoas aí no dia do meu aniversário, então fico feliz de poder comemorar o aniversário com vocês, né? Já me sinto acarinhado aí com 120 pessoas aí queridas, né? Que gostam do nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, então sempre com a gente aí, então fico muito feliz aí por poder compartilhar com vocês nesse dia, que para mim é um dia tão especial, né? É o meu dia preferido do ano, o dia que eu mais gosto do ano é hoje, 20 de setembro. Tá bom, gente? Então é isso. Maravilha, tá? Prazerzão tá com vocês aí. Semana que vem, então, dia 27 de setembro, a gente volta, né? Sempre nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-local, 7 da manhã, a gente volta aí e vamos conversando, vamos continuar falando aí. Tá bom, gente? Beijos a todos e até mais.